Sejam bem-vindos aí, né? Nosso primeiro conteúdinho que a gente vai aprender isso aí é sobre matrizes, né? Espero que vocês gostem muito, né? Aí, ó. Bom, pessoal, matrizes é muito fácil. Muito fácil mesmo, tá? Vocês vão gostar desse conteúdo. Bom, eu trouxe uma definição rapidão aqui, ó. Matriz é uma tabela de números formada por M linhas e N colunas. Interessante, né, professor? Mas é uma questão que todo mundo pergunta, para que estudar matriz, né? Bom, você utiliza bastante em física, quando você vai descobrir um circuito elétrico ali, ó, balanceamento de equações químicas, né? Em sistema de equações lineares ali, você vai utilizar a matriz, né, para você resolver, tá? É muito bom utilizar a matriz em tabelas, né? Em tabelas, empresas grandes utilizam muito matriz, né? Pessoal, organização, né? Então, por isso que é importante você estudar a matriz, tá? Bom, eu trouxe uma definição básica, só que o que eu quero que vocês aprendam nessa aula é a ordem da minha matriz. Como assim, professor? Quando eu falo em ordem, né? Eu quero dizer a formação da minha matriz. Vamos lá? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Você quer uma matriz. Geralmente ela está entre colchetes, né? Ou entre parênteses, pessoal. Geralmente ela está entre colchetes ou entre parênteses, tá bom? Então vamos lá. A ordem da minha matriz significa a quantidade de termos que tem lá. Ou seja, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, né? Então, linhas é essa daqui, pessoal, ó. Vou até mudar o canetão. Isso aqui é a minha quantidade de linhas. Então, eu tenho uma, né? Eu tenho duas e eu tenho três linhas, tá bom? Então, minhas três linhas é representado para a letra M. Então, aqui eu tenho quantas linhas? Três. Ou três, né? Deixa eu mudar aqui para ficar bem bonitinho. Três linhas. Tá bom? E N colunas. A minha colunas é contada aqui, pessoal. Uma, duas, três. Então eu tenho o quê? Três colunas. E é representado aqui as minhas três colunas. Tá bom? Vamos lá no exemplo bem prático aí, para vocês colocarem em prática aí. Como é que você coloca a ordem e como é que faz uma leitura de uma matriz, tá bom? Olá pessoal, bora lá no nosso exemplo aí, tá? Eu tenho duas matrizes aqui, tá? Eu quero descobrir a ordem e como é que eu faço uma leitura nessa matriz, né? Como é que eu vou ler, né? Bom, quando eu falo a ordem, é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá? Lembrando, sempre que vem primeiro é a linha. Então a quantidade de linhas, né? Então eu tenho quantas linhas? Uma, duas. Eu não tenho duas linhas? Vou colocar o 2 primeiro. A quantidade de colunas, né? Uma, duas, três, né? Desse modelo que vocês vão fazer. Então quando a gente faz uma leitura, a gente faz isso aqui, ó. Como é que você vai ler, ó? Matriz. Matriz, qual é o nome dessa matriz? Matriz A, de ordem, né? 2, perdão, pessoal, de ordem 2, por 3, bom? Ou seja, pessoal, é uma matriz de duas linhas e três colunas. Professor, e se eu fizesse ao contrário? E se eu colocasse três colunas e duas linhas? E se eu colocasse assim, professor? E se eu colocasse desse modelinho aqui, ó? É a mesma coisa? Não. Muito cuidado, não é a mesma coisa, tá? Porque quando uma pessoa olhar a sua matriz, ela vai falar o seguinte, uai, aqui é três linhas, né?
e duas colunas. Mas quando olhar a sua matriz, ela tem 3 linhas, uma, duas. Não, mas está errado. A ordem da minha matriz está errada. Então tem que ser organizado. Toma muito cuidado, tá bom, pessoal? A primeira coisa que vem é a linha, né? Então é 2 linhas e 3 colunas. Tá bom? 2 linhas e 3 colunas. Esse daqui sempre vai ser a minha linha. Esse daqui sempre vai ser a minha coluna. Tá bom? Cuidado para vocês não confundirem. Tá bom? Então bora lá, pessoal. A próxima aqui. Eu quero descobrir a ordem da minha matriz. Se eu perguntar qual que é a ordem, né? Então vocês vão lá na linha primeiro, ó. 1, 2, 3. Então eu tenho uma matriz com 3 linhas. Ok? E colunas. 1, 2. Então, 2 colunas. Tá? E como que a gente faz essa leitura dessa matriz? Matriz. Olha lá, pessoal. Matriz B, não, o nome da minha matriz é matriz B, né? De ordem 3. Por que 3, professor? Porque é 3 linhas, 3 por 2. Então, e por que 2? Porque é 2 colunas, tá bom? Então, sempre desse modelo, pessoal. Primeiro a linha, depois a coluna. Vamos ir para vocês conhecerem os tipos de matriz aí, pessoal. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos lá nos tipos de matriz agora, tá? Vamos lá. Aqui nós vamos conhecer 2 tipos de matriz. A matriz linha e a matriz coluna, tá? Pessoal, quando eu falo em matriz linha, o próprio nome já diz. É porque tem apenas uma linha, tá? Então, quando eu falo matriz linha, é porque é a matriz que só tem uma linha, tá? Olha só para você ver. Aqui não tem só uma linha, então é por isso que é chamado de matriz linha. Tranquilo, né? Ela tem toda uma leitura, então chama-se, ó, matriz linha. Vamos lá, matriz linha. De ordem 1 por 3. Tá bom? E esse daqui, pessoal, é a minha matriz coluna. Bom, o próprio nome já diz. É uma matriz que só tem uma coluna, tá bom? Então vocês podem contar, ó, só uma coluna. Então é chamado de matriz coluna. Então toda matriz que você estiver vendo só com uma linha é chamada de matriz linha. E quando tiver só com uma coluna, chamado de matriz coluna. Tá bom? Então tem toda uma leitura também, pessoal. Então vamos chamar aqui, ó, matriz coluna. Tá? Matriz coluna. De ordem 3 por 1. Tá bom? Então, esses daí são uns dos tipos de matriz. Vamos conhecer mais 2 tipos aí, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Olá, pessoal. Então, bora conhecer mais esses 2 tipos de matriz. Que é a minha matriz nula e a minha matriz quadrada, tá bom? Ô, pessoal, o próprio nome já diz, matriz nula. Ou seja, pessoal, todos os elementos, tá? Dentro da minha matriz é igual a 0. Isso significa que a minha é matriz nula, tá? Então, se todos os elementos estiverem igual a 0, você vai falar que minha matriz é matriz nula, tá bom? Então, vamos lá? Então, tem toda uma leitura, né? Então, vai falar aqui, ó, matriz nula de ordem. Qual é a ordem da minha matriz que a gente aprendeu? 3 por 2. Isso aí, pessoal. Por que 3 por 2, pessoal? Porque é 3 linhas e 2 colunas, né? 3 linhas, 1, 2 e 3 e 2 colunas. 1, 2 colunas. Tá bom? Próximo, pessoal, matriz quadrada, né?
Pessoal, como é que você sabe que é uma matriz quadrada? É porque quando a quantidade de linha for mesmo a quantidade de coluna, ela é chamada de matriz quadrada. Por exemplo, quantas linhas tem aqui? Não tem uma, duas, né? Não tem duas linhas? E não tem uma, duas colunas, né? Então, a quantidade de linha é a mesma quantidade de coluna? Sim, então é chamado de matriz quadrada. Tem toda uma leitura também, pessoal. A leitura da assim, aqui, ó, matriz quadrada, ó, matriz quadrada, tá? De ordem 2, ok? Porque, pessoal, duas linhas e duas colunas, tá bom? Professor, e se tivesse a ordem dela, e se tivesse 3 linhas e 3 colunas? Por exemplo, vou apagar aqui, tá, pessoal? Rapidão, só para me explicar para vocês, tá? Se tivesse desse modelo aqui, professor, ó, vou colocar aqui, vou chamar FG, matriz de G. Se fosse desse modelo aqui, professor, pode colocar qualquer número aqui, né? 3, 5, 7, 2, 4, 1 e 3, 7, 2 aqui, né? Suponhamos que seja essa matriz aqui, tá bom? E em qual a ordem dela, que vocês já sabem calcular. Vamos qual que é a ordem? 1, 2, 3, né? 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. Ok? 3 linhas e 3 colunas. É chamado de matriz quadrada, professor? Sim. É matriz quadrada. Então, como é que é a leitura dela? Ó, lê-se matriz quadrada de ordem 3, tá? De ordem 3, ok? Professor, e se tivesse uma matriz 4 por 4? É matriz quadrada, 5 por 5 é matriz quadrada, tá bom? Então, quando a minha linha for igual à minha coluna, é chamado de matriz quadrada, tá? Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, ok? E espero que vocês entenderam aí. Qualquer dúvida, vocês podem procurar lá no WhatsApp, lá, tá? Que eu vou estar lá tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, boa sorte aí nos exercícios aí. Vou passar uns exercícios aí para ver se vocês aprenderam mesmo, tá bom? Então, beijão, muito obrigado.